Olá, segundo ano, mais uma vez. Estou de volta para a nossa segunda aula de hoje, que será de Geografia. Nesta sexta-feira, nós vamos conversar um pouco mais sobre a água, que é um recurso tão importante que nós devemos cuidar dela para que ela não falte um dia para cada um de nós. Eu peço então que você separe os materiais que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje. Pegue seu livro de Geografia, olha o meu aqui, e já abra na página 106. Tia, esse texto eu já li, já foi passado. Vamos fazer uma leitura e eu também trouxe um outro texto para nós lermos e aprendermos coisas novas. Vamos conversar também sobre o ciclo da água e vocês responderão uma atividade que eu vou passar aqui na telinha para vocês copiarem no caderno. Ok? Então, já deixe seus materiais separados que nós vamos começar. Muito bem, vamos falar sobre a água. A água é um recurso natural tão importante para a vida na Terra, pois sem ela nenhum ser vivo sobreviveria. Assim como sem o Sol, o nosso planeta Terra também não estaria com vida. A água tem um cordel sobre a água da vida. A água é fonte da vida, muito mais que essencial à sobrevivência humana, animal e vegetal. Sem ela, o planeta Terra chegará ao seu final. Este textinho está retratando que realmente sem a água no planeta Terra, a vida não vai continuar. Todos os seres vivos, todos, pessoas, animais, plantas necessitam de água para a sobrevivência. Pessoas adultas necessitam de mais água, crianças também necessitam de água, só que a capacidade que o organismo de vocês armazena é menor. Na medida que nós vamos crescendo, nós vamos precisando tomar mais água outras vezes ao dia. A água é muito importante para a vida no nosso planeta, com certeza. Ela ocupa a maior parte da superfície da Terra. Grande parte dessa água é salgada, vinda dos mares e oceanos. A maior parte em que o nosso planeta Terra é dividido tem o solo e tem a água. Mas se a maior parte do nosso planeta tem água em vez de ter terra, o nome dele, na verdade, seria planeta água e não planeta Terra. Mas o nome que foi dado ao nosso planeta é este, planeta Terra. Só que a maior parte dele, dessa água que compõe o nosso planeta, é água salgada. É uma água imprópria para a gente beber, para tomar banho, para lavar a roupa, para dar de beber aos animais. Também essa água ela não é própria para isso. Existem algumas máquinas que foram inventadas, os dessalinizadores. Você sabe o que é isso? Esses dessalinizadores são máquinas que retiram o sal da água salgada do mar. Só que tem um detalhe bastante importante. Essas máquinas retiram o sal e ficam os resíduos. E para onde vão esses resíduos? É uma questão que as pessoas precisam pensar bastante antes de utilizar essa máquina, porque os resíduos vão parar geralmente aonde? No mar. Isso acaba virando o quê? Um monte de lixo, porque é um material que não é reaproveitado. E, portanto, a água doce que está disponível nos rios, nos lagos, nas fontes, cachoeiras e etc., nós devemos cuidar para que essa água não falte, porque a água própria para nós consumirmos, bebermos, tomar banho, escovar os dentes, lavar as mãos, dar banho aos animais, limpar a casa, a roupa, etc., é água doce e ela está em menor quantidade no planeta. Se toda a água que a gente consumisse fosse do mar, então nós estaríamos mais tranquilos, com certeza. Mas a água do mar não é própria para consumo. A água doce disponível para o ser humano está sendo desperdiçada e poluída. Por isso, devemos cada dia mais economizá-la, evitando o desperdício e a poluição de rios e mares. Nós conversamos sobre isso e vocês também já escutaram outros textos falando sobre a poluição que ocorre na água, em aulas de ciência também. A água ela é tão essencial para a vida que não tem um ser vivo que possa sobreviver sem ela. Você, por exemplo, já passou um dia inteiro sem beber água?
Você ficou com tanta sede que você queria. A primeira coisa que você não queria nem saber de comida, queria só beber água. De tão essencial que o nosso organismo precisa. É muito essencial que nós temos que tomar muita água. E você já bebeu água hoje? Antes de começar a nossa aula, você já tomou água hoje, ó? Água é vida, precisamos sim consumir água. Então vamos agora dar uma pausa. Pegue lá um copo com água ou a sua garrafinha e vamos tomar um pouco de água. Vamos lá? Muito boa. Vamos continuar. E umas dicas para preservar e não desperdiçar. O desperdício ele é uma das causas mais comuns para a falta de água. Alguns lugares que são muito quentes, onde tem pouca chuva, essa água a gente não consegue armazenar. E o que acontece? A falta de água. Eu já vi muitas vezes pessoas lavando o carro com mangueira, ou então vai lavar a calçada com a mangueira. Isso está jogando água fora. E esta pessoa que está fazendo isso, ela não está raciocinando que poderá faltar água na casa dela e até para a própria comunidade onde ela mora. Ah, mas a minha casa tem cisterna, 5.000 litros de água, 6.000, 10.000 litros de água. Só que se vocês, eu e todo o planeta não cuidarmos, pararmos de desperdiçar água, essa água pode acabar. E se começar com racionamento de água, que é aquele período em que a água ela é fechada o registro e não chega na nossa casa. Existe uma empresa que cuida do abastecimento de água nas nossas casas, que vocês já conhecem, e já viram essa empresa fazendo algumas obras, especialmente abrindo buracos. Nós pagamos todo mês, não diariamente, claro, mas todo mês a gente paga um valor por essa água, para que essa água chegue à nossa casa de qualidade. Mas pode acontecer dessa água ser diminuída a distribuição nas nossas casas. Por causa de quê? Do desperdício que muitas pessoas estão fazendo. Você já viu algum vizinho seu lavando calçada com mangueira? Ou então você já viu algum vizinho lavando carro com mangueira? Ou até mesmo enchendo a piscina várias vezes no mês? Tudo isso é desperdício de água. Tia, mas o que a gente pode fazer com aquela água da piscina que é suja? Ela pode ser reutilizada, sabe para quê? A descarga dos banheiros. Pois é, essa água ela não é própria da piscina, ela não é própria para beber, para tomar banho, nem dar banho nos animais, não. Mas ela pode ser reutilizada para lavar o quintal, para usar na descarga dos banheiros, que é uma coisa que a gente diariamente usa e várias vezes ao dia. Então, em vez de jogar fora, deixar ela lá escorrendo pela rua que você mora, vamos reutilizar essa água, que assim nós estamos evitando o desperdício. Porque se essa água chegar a faltar, vamos dizer, uma semana sem água da torneira, um mês, aí vai ser bem complicado. Vai começar a juntar um monte de roupa suja, a casa vai ficar suja, os banhos vão ter que ser racionados. E aí como é que vai ficar? Vai ficar bem complicado a nossa casa suja com um monte de roupa para lavar, os pratos sujos e para cozinhar. Ter que ficar comprando água mineral não dá, né? Isso vai acabar ficando muito caro. Mas aí, se nós cuidarmos e evitarmos o desperdício, aí sim nós poderemos economizar mais água e essa água não vai faltar na nossa casa. Vamos ver. Reutilize a água sempre que possível. Uma dessas dicas que eu dei, vamos supor que na sua casa tem uma piscina, mesmo que de plástico. Reutilize a água para lavar o chão ou para a descarga também. Verifique se há vazamento nas torneiras de casa. Você já observou se na sua casa tem alguma torneira pingando? Ah, mas é um pinguinho e ela demora muito tempo para outro pingo. Mas se juntar de pingo em pingo, todo dia, toda hora, vai ser muita água também desperdiçada, inclusive dos canos, torneiras,
ou até mesmo quando você está usando uma mangueira em algum determinado momento e a mangueira está furada. A água sai pela parte da mangueira, da ponta da mangueira, mas ela também está soltando pelos buracos da mangueira e aí também está desperdiçando. Tem que evitar para que essas torneiras não fiquem vazando, porque isso vai estragar muita água. Regue as plantas sempre na base e não nas folhas. O ideal é que você, em vez de regar as plantas por cima, nas folhinhas, regar na parte de baixo na terra, porque o que precisa de umidade, de água mesmo, é a terra, porque a planta vai absorver a água que estiver no solo, naquela terrinha que é colocada pelas plantas, e não pela folha. A planta absorve sempre pela raiz, e a raiz dela está fincada onde? Na terra, exatamente. Por isso é que quando você for regar suas plantinhas da sua casa, não coloque na parte de cima das folhas, você vai regar lá na terrinha, que é onde precisa ficar úmido, certo? E outra dica também muito importante, lembre-se de fechar a torneira após o uso. Você, quando abre a torneira para lavar os pratos, para ajudar alguém na sua casa a lavar os pratos, ou para escovar os seus dentes, você tem o costume de fechar a torneira? Não? Então, feche sempre que você for, não estiver usando a água, melhor dizendo, não estiver utilizando a água. Você começa lá, coloca um pingo da pasta, do dente, do creme dental lá na sua escova, tá certo? Você vai lá e coloca um pingo. Aí você molha um pouquinho a escova, abre lá a torneira, coloca lá um pinguinho, molha e começa a escovar. Você vai deixar a torneira aberta? Não, fecha a torneira e aí começa a escovar os dentes. Escova, escova, escova devagar, daquela forma como eu ensinei na aula de ciências. E aí depois que você for retirar essa espuma que fez, aí você abre a torneira. Mas assim que terminar também fecha. Não há necessidade nenhuma de deixar a torneira aberta enquanto estamos escovando os dentes. Não tem porquê. Isso é desperdício de água, certo? Agora, vocês vão escutar um outro texto que eu trouxe falando coisas mais interessantes sobre a água. Vamos ouvir? Água. A água é uma substância encontrada em grande quantidade em nosso planeta, como eu falei. Entretanto, nem toda essa água disponível pode ser aproveitada pelo homem, ou seja, a água do mar. A água do mar, ela só serve para o banho no mar mesmo, quando a gente vai para a praia, e não serve para outras coisas. Ou então, ela é a rota de transportes marítimos, navios, de barcos e etc. Ou para a prática de esportes, como o surf, kitesurf e outros surfs que tem por aí. Mas essa água a gente não pode beber, não pode tomar banho, não pode lavar a roupa, porque essa água contém o quê? Muito sal. Você já foi para a praia e acabou sem querer engolindo um pouco de água. Você já sentiu como é salgada essa água? Pois é, eu também já bebi. Já fui à praia, acabei engolindo sem querer quando era criança, mas eu não esqueci do gosto, e realmente é muito salgada mesmo. A água é um recurso natural abundante e essencial para a existência na vida na Terra. O planeta Terra é constituído por uma extensa massa de água correspondendo ao que conhecemos como hidrosfera. Você sabia que toda aquela parte azul do nosso planeta Terra, que é composto pela água dos oceanos, aquilo ali se chama hidrosfera. Sempre que você vê algumas palavras que começam com esse hidro, significa que ali contém água. Exemplo, hidratante. Você já ouviu falar? Com certeza na sua casa tem cremes hidratantes. Esse creme hidratante é para hidratar, ou seja, colocar um pouco de água na nossa pele, mas para que a nossa pele, cabelos fiquem hidratados, os olhos também que precisam de água, a nossa boca também não fique ressecada, precisa ingerir água. Você já bebeu? Beba mais água. Pois é. Além de estar presente na composição do planeta, a água também compõe parte do nosso corpo. O nosso corpo tem muita água também. Mas, tia, eu só bebi um copo. Como é que tem muita água no corpo? Os seus órgãos necessitam de água para funcionar. O seu cérebro,
o seu coração, seus pulmões, fígados, intestinos e os rins. Os nossos rins também precisam de água para poder auxiliar a retirada da sujeira que fica no nosso sangue. Os nossos rins, eles são tão preciosos que quando eles estão com falta de água, com algum problema renal que é conhecido, e aí ele começa a reclamar. Seu rim começa a reclamar que está faltando água e você pode ficar doente. E se os nossos rins ficarem doentes, nós adoecemos junto com ele e aí poderemos ter que fazer tratamento em hospitais. Isso não vai ser nem um pouco legal, porque passar muito tempo no hospital realmente é complicado. Mas aí o nosso corpo precisa de água para sobreviver. Muita água. Mas aí, vamos continuar. Vamos ver aqui no nosso texto. Achei. A água também compõe parte do nosso corpo, permitindo-nos pensar que falar de água é falar de sobrevivência. Essa substância é utilizada em atividades essenciais ao ser humano, como a produção agrícola, e também usada como solvente universal. Produção agrícola, ela é utilizada a água, pois o que é plantado lá na agricultura? O feijão que você come, o arroz, a cenoura, a batata, as frutas que nós consumimos todos os dias. Então, todos esses alimentos que são vegetais são produzidos lá na agricultura, que é chamada de produção agrícola, necessitam de água, pois são seres vivos. Aí, a partir desse trabalho, que é necessitado também de muita água, os vegetais só vão sobreviver, só vão chegar na nossa mesa, nos supermercados, se tiverem água. A água era considerada um recurso inesgotável, ou seja, antigamente as pessoas achavam que a água jamais ela iria acabar. Nunca, inesgotável, nunca que vai acabar a água. Olha, Contudo, desde que foi considerada um símbolo de riqueza, por ter sido transformada em uma mercadoria, era algo na natureza disponível para todos os seres humanos, mas acabou virando mercadoria. Passou também a ser sinônimo de conflito, você sabia? O mau uso, o desperdício, sua distribuição, bem como sua ocorrência, são responsáveis por criar conflitos em diversas regiões do mundo. A preocupação com a disponibilidade de água é pauta frequente nas discussões ambientais e geopolíticas. Pessoas que trabalham para as questões ambientais, que estão sempre orientando as pessoas quanto ao mau uso da água. Tem pessoas que querem utilizar a água assim de maneira desperdiçada, como eu expliquei no caso da piscina. Em vez de jogar fora, vamos reutilizar essa água, porque pode faltar um dia. Alguns rios que tinham muita água antigamente, hoje já estão secos. Vocês podem observar que nessa região onde nós moramos, aqui mesmo, essa região Olinda, Recife, é uma área muito quente. E quando chega o verão, ocorre pouca chuva. Inclusive, a água da chuva, ela pode sim ser reaproveitada também. Pode ser utilizada para as descargas e também para lavar o chão. A água da chuva ela não é própria para beber, nem tomar banho, mas ela pode ser utilizada até para regar as plantas da sua casa. Pois é. Vamos ver outras coisas. Água no planeta. O planeta Terra está inundado de água, formando a hidrosfera, que eu falei anteriormente, compreendendo os oceanos, mares e águas continentais. Toda vez que você me escutar falar a palavra hidrosfera, começando com H, isso quer dizer que é a parte de água que fica no nosso planeta, compreendendo oceanos, mares e águas continentais. Aproximadamente 71% da superfície terrestre é coberta por água. Quase todo o planeta Terra, mais da metade do nosso planeta Terra,
é composto por água. Pois é, 71%. De 100%, de 100 partes, 71 partes é composta por água, exatamente. E as outras partes são compostas do nosso solo, totalizando cerca de 1,4 bilhão de quilômetros quadrados. É muita água para um planeta, mas essa água ela é essencial para as navegações, para a vida dos animais marinhos. É considerado o único planeta que apresenta água em seus 3 estados físicos, que são gasoso, líquido e sólido. A água ela é apresentada em 3 estados. O líquido é aquele que nós bebemos. É a água que sai da sua torneira, é a água que você bebe, aquela água mineral que é comprada para colocar lá no bebedouro da casa. Pois é, esta água é em estado líquido. Já em estado sólido são as geleiras, sabe o gelo? O gelo que fica aí no freezer da sua casa. Aquela água, ela está congelada, ou seja, está sólido. E já a água no estado gasoso é aquela água que evapora. Já já nós vamos conversar sobre o ciclo da água e você vai compreender como é que faz para a chuva cair. O que será que acontece antes? Tem todo um processo antes da chuva começar a cair. Vamos lá. De toda a água disponível no planeta, 97,5% é de água salgada. Muita água. De 100%, 97,5%, 97 partes e meia, são compostas por água salgada. Já 2,5% da água disponível é doce. Tem bem pouca água disponível em relação à quantidade de água do mar. A água do mar tem muito mais, e a água doce, que é própria para a gente beber e realizar nossas atividades, como eu expliquei antes, ela está reduzida e esses 2,5% estão diminuindo. Alguns rios que tinha antigamente, como eu falei, eles já secaram. Não tem mais água porque está faltando chuva. O planeta Terra está tão quente, mas tão quente, que toda nuvem que chega carregada para poder a chuva cair, está tão quente que essa nuvem evapora e aí a chuva não cai, por causa do aquecimento do planeta Terra. Veja, isso também está interferindo na falta de água do nosso planeta. A água doce disponível no planeta não se apresenta distribuída uniformemente, variando segundo a presença de ecossistemas nas diferentes regiões. A água doce pode ser encontrada nas geleiras, aquela parte do oceano que moram os pinguins, os ursos polares, lá na Antártica, nesses continentes bem gelados. A água doce está nas geleiras, nas neves, nas águas subterrâneas, embaixo da terra, existe também água, que elas estão lá enterradinhas. São chamadas de lençóis subterrâneos, que é onde se encontra a água. Solos, rios e lagos. Nos rios, onde também ocorrem navegações, alguns animais também que sobrevivem são animais de água, e tem também nos lagos. Os países que mais concentram água doce. Vamos ouvir quais são? No mundo são Rússia, tem muita água doce na Rússia. Aqui no Brasil também tem, olha, no Canadá, nos Estados Unidos, na Índia, na Colômbia, na República Democrática do Congo, que fica na África, e também na China. São os países onde tem maior concentração de água doce, correspondendo a aproximadamente 60% da água doce existente no planeta. De acordo com os dados da Agência Nacional das Águas, chamada de ANA, o continente com maior concentração de água doce é a América, com cerca de 39,6%, seguido pelo continente asiático com 31,8%. O continente com menor volume de água doce é a Oceania, concentrando apenas 3,9%.
de água doce disponível. A África, por sua dimensão, é um dos continentes que sofre com falta de água, tendo em seu território cerca de 9,7% da água doce no mundo. Lá também na África é bastante quente e aí eles estão sofrendo também com a falta de água. E é um continente muito grande, a África. Água no Brasil. O Brasil é um país abundante em recursos hídricos, representando cerca de 12% do total mundial. Contudo, sua distribuição não é uniforme no território. Segundo a Agência Nacional das Águas, a água doce é distribuída nas regiões brasileiras da seguinte maneira. Na região norte, corresponde a 68% dos recursos hídricos. Tem bastante rio lá na região norte. Na região centro-oeste, corresponde a 16% dos recursos hídricos. Já na região sul, corresponde a 7% dos recursos hídricos. No sudeste, 6%. No nordeste, 3%. Ou seja, aqui no nordeste é onde tem menos água. Pois é, a maior parte da água doce está no norte. Aqui no nordeste é onde tem menos água doce. Olha, mais um motivo para a gente economizar água. Porque se a nossa água doce, ela acabar, como é que a gente vai sobreviver? Não tem como. Precisamos cuidar para que essa água não falte nas nossas casas. Agora nós vamos falar sobre o ciclo da água. Vamos ver. O ciclo da água é responsável pela reposição de água doce no mundo e corresponde ao movimento da água entre a superfície terrestre e a atmosfera. Ao longo da circulação, a água apresenta-se em diferentes estados físicos. O ciclo hidrológico ocorre da seguinte maneira. A energia solar, que chega até a superfície terrestre, faz com que a água dos oceanos, mares, lagos, rios sofram evaporação. A energia solar do Sol faz com que o Sol está lá, batendo no mar. Quando você vai à praia, que está um sol bem bonito, você não sente lá o sol, os raios do sol batendo no mar? E o que é que acontece? Como o sol é bastante quente, ele vai ficar lá o dia todo tocando na água do mar, vamos assim dizer. E essa água, ela vai começar a evaporar. Ela vai virar vapor. Vai virar parecendo uma fumaça, para simplificar. E aí, depois disso, essa água vai fazer o quê? Vamos ver. O vapor da água eleva-se formando nuvens. Toda vez que esse vapor, quando a água do mar, dos rios, começa a evaporar, vai subindo. Subindo, esse vapor sobe e vai parar nas nuvens. Por isso que a gente diz que ver nuvens carregadas. Quando o céu está ficando cinzento, que nós vemos algumas nuvens bem cinza, significa que elas estão carregadas de água. Devido às condições climáticas, as nuvens podem estar carregadas de umidade, precipitando então em forma de chuva, neve ou granizo. E é aí que a chuva cai. A água do mar, dos rios, evapora, vai subir em forma de vapor, ela vai evaporar, vai virar parecendo uma fumacinha, ela sobe até as nuvens vão ficar carregadas de água e aí essa água cai em formato de chuva. Ao retornar à superfície, parte da água precipitada pode evaporar antes mesmo de alcançar o solo. Outra parte retorna aos oceanos, mares e demais cursos d'água. Parte infiltra-se no solo, abastecendo os reservatórios subterrâneos e assim o processo de circulação é reiniciado. E aí que começa tudo novamente. A água do mar evapora, sobe, carrega as nuvens e cai. Mas pode acontecer de antes mesmo dessa chuva cair, dessa água evaporar por causa das altas temperaturas, especialmente no verão. É por causa deste motivo que no verão chove menos, pois a água acaba evaporando antes mesmo dela cair. Entenderam, turma? Mais um pouco sobre a água.
Para a nossa atividade de casa de hoje, eu peço então que você pegue o seu caderno e você vai anotar a atividade que será para casa. Vamos lá? Você vai fazer um desenho do ciclo da água e colocar no seu caderno de desenho. Mas como assim? Pesquise lá na parte de imagens, ciclo da água. Você vai desenhar no seu caderno de desenho como é esse processo do ciclo da água. Faça um desenho, deixem o colorido e compartilhe lá no aplicativo, que essa será a atividade de casa de vocês, bem simples. Tudo bem, turminha? Eu vou ficando por aqui. Tenham um ótimo dia. Um beijo para vocês e eu te espero na nossa próxima aula. Ótimo dia para todos. Tchau, tchau.